Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de modelamento 3D no AutoCAD. Hoje vou estar passando mais um tutorial, sou o professor Fernando, vou estar com vocês em mais esse passo a passo de modelamento 3D no AutoCAD, utilizando essa ferramenta que facilita bastante nossa vida. Aqui então, ó, a peça de hoje, tenho essa barra quadrada aqui com um perfil triangular cortado de lado, dos dois lados aqui só fica um canal no meio, só fica um bico aqui, se fosse um rasgo de chaveta aqui no meio aqui, ó. Tem esse bico aqui com 5 milímetros de espessura. Vou estar ensinando, passando passo a passo por cada ferramenta aí com vocês, fazendo lentamente os procedimentos. Podem ficar tranquilos que à medida que você vai praticando no AutoCAD, você ganha uma fluência maior no modelamento, você adquire um vocabulário de desenhista, né? Você acaba que já fica um mindset aí de quem vai trabalhar com projetos mesmo. Então vou passar lentamente, passo a passo, por cada passo aqui, cada uma das alternativas que nós temos para desenhar. E vamos lá, né? Tudo começa aqui, pessoal, com a interpretação da peça, né? Vamos interpretar a nossa peça aqui. Tem uma barra quadrada com medida dos lados de 15 aqui do quadrado e ela tem o comprimento de 45. Tem o comprimento de 45 aqui. Então, tudo vai começar aqui desenhando sem o corte aqui. Vou desenhar a peça inteira sem o corte. Vai ficar assim, ó. Seleciono o comando linha. Opa. Seleciono aqui o comando linha. Faço a primeira aresta do quadrado com 15 de lado. Enter para confirmar. Segunda aresta, 15 de lado também. Enter para confirmar. Terceira aresta com 15 de lado. Aperto Enter para confirmar. E aí eu fecho aqui o perfil do quadrado. Pessoal, a gente aprendeu, uma das maneiras de estar fazendo é dessa forma. Né? E depois eu faço a extrusão desse quadrado aqui. Mas hoje eu quero passar para vocês um método diferente aí para a gente estar aplicando, para vocês estarem colocando em prática aí, inclusive para ganhar mais fluência aí, ter uma ferramenta nova para vocês explorarem nos modelamentos de vocês. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer um perfil retangular de lados medidas 45 e 15 e vou extrudar com a medida de 15. Vai ficar a mesma coisa, vai ficar uma barra quadrada com a medida dos lados de 15, só que ela está extrudada com 45 de comprimento. Como é que vai ficar? Eu vou fazer, vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Vou fazer um retângulo com medidas 45 e 15, então, que vai ficar mais fácil, ó. Então, a primeira aresta do retângulo, seleciono o comando linha, né? Abriu a caixinha de texto, digito a medida de 15, direciono o mouse para a direita, jogo a medida de 45 de comprimento, direciono o mouse para cima, abriu a caixinha de texto, jogo a medida de 15, direciono o mouse para a esquerda agora e fecho o perfil retangular. Agora, pessoal, tenho aqui o perfil que eu vou extrudar ele com 15 lá, né? Vou extrudar ele com 15 para nessa direção aqui, para trás. Vou extrudá-lo com essa medida aí. Primeira coisa que eu preciso fazer antes de realizar uma extrusão é unir as linhas. Ó, notem que à medida que eu clico em cada uma das linhas aqui, elas estão separadas.
eu preciso unir essas quatro linhas aqui, transformá-las em uma única polilinha para continuar trabalhando e fazer a extrusão. Então eu dou o comando união no teclado no teclado do computador, comando união, seleciono, ele pergunta aqui para mim já, ó, selecionar objetos. Eu seleciono as quatro linhas, as quais eu quero transformar em uma só. Enter para confirmar. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Comando união, unir, né? Comando unir. Seleciono as quatro linhas. Enter para confirmar. Já tenho aqui quatro objetos convertidos em uma polilinha. O AutoCAD já disse para mim. Maravilha, tá feita aqui o comando unir. Já tenho uma única polilinha formada aqui. Vou para o segundo passo antes de realizar a extrusão agora. Vou dar o comando região. Região no teclado. O AutoCAD já dá a ferramenta aqui para eu poder selecionar. Eu seleciono e ele pergunta para mim. Selecionar os objetos que você quer que sejam transformados em uma região. Seleciono a união criada. Enter para confirmar. Ele já fala aqui para mim. Uma região criada. Maravilha. Já tem uma região criada aqui. Agora, a minha figura está apta para ser feita a extrusão. Vou selecionar aqui o botão extrusão. Primeira opção. Ele pergunta aqui para mim, seleciona os objetos para a extrusão. Seleciono a região criada. Aí ele me pergunta, especifique a altura da extrusão. Pessoal, eu vou extrudar, eu criei aqui o retângulo. Criei o retângulo. E eu quero extrudar ele nessa direção aqui, ó. Ou seja, quero com a medida de 15, para formar a barra quadrada aqui, para bater com os 15 de altura que eu já tenho. Maravilha? Então, eu vou especificar para o AutoCAD que eu quero com a medida de 15 essa extrusão. Enter para confirmar. Maravilha! Pode ser que você esteja aí com o modo de vista estrutura de arame, vai estar mais ou menos assim, não vai dar para perceber no primeiro momento que foi feita a extrusão. Então você muda o modo de vista aqui nesse botão, ó, você consegue mudar de estrutura de arame para conceitual e vice-versa. Isso são ferramentas que facilitam a visualização para você trabalhar. Tá legal? Beleza. Vou dar uma órbita na peça aqui para vocês verem como ficou, ó. Olha lá, a barrinha quadrada formada e já pronta para que seja desenhado o perfil triangular. Olha só o que eu tenho agora, pessoal. Eu tenho na minha peça dois perfis triangulares recortados aqui, subtraídos da peça. Ó, eu tenho esse triângulo, dois perfis triangulares, né? Eu tenho esse triângulo de catetos 35 e 10. Olha só, as cotas aqui estão indicando para mim. Tem aqui dois catetos, ó, medida de dois catetos, medida de 35 de comprimento e o outro cateto, medida de 10 de altura. Então eu vou desenhar o perfilzinho aqui na forma de um triângulo. A hipotenusa, quando eu ligar a coordenada desse cateto com a coordenada desse outro cateto, eu já vou ter a medida da hipotenusa. Vou fazer aqui bem devagar para vocês irem pegando a prática aí. Vou passar lentamente por esse comando para vocês repararem, vocês entenderem na prática como que funciona. Olha só. Pessoal, estou com a minha peça aqui num branco, né, numa cor branca. Se eu vier com uma linha aqui, ó, e
tentar desenhar o perfil sobre esse perfil branco, sobre essa camada branca, não dá para enxergar, ó. Repare que eu estou tentando criar uma linha aqui, ó. Eu não consigo enxergar a linha que está sendo criada, ó. Não consigo. Aqui até dá porque está sombreado essa face aqui. Mas olha, fica um pouco confuso, não é legal trabalhar dessa forma. É melhor você criar uma nova camada. Como é que você faz para criar uma nova camada? Nós vamos vir aqui no botão Camadas. Vamos aqui em Propriedades da camada. Nesse botãozinho aqui, ó, da caixa de ferramentas de propriedades da camada, tem a opção Nova Camada. Quando você clica em cima da opção Nova Camada, já abre a caixinha de texto aqui, ó, para você selecionar uma cor e selecionar a espessura da linha, o tipo de linha. Eu já estou aqui com uma segunda camada criada, ó. Basta você criar também, vir aqui na aba de cores aqui e modificar a cor para uma cor da sua preferência. Eu vou utilizar o vermelho para dar um contraste melhor com a peça aqui, tá bom? Vou utilizar essa camada aqui vermelha então. Fecho a caixa de ferramentas, seleciono a camada que eu criei. Seleciono a camada que eu criei, vou fazer perfil triangular aqui nessa face da peça. Lembrando que as medidas dos catetos são 10 e 35. Vou fazer aqui o primeiro cateto com a medida de 10. E vou fazer o segundo com 35 aqui, ó. Ó, tá, fica, como tem uma camada em cima da outra, não tá dando para ver direito a linha vermelha que eu criei. Mas eu tenho um recurso aqui para facilitar minha vida. Venho aqui no botão camadas, ó, e eu desativo a camada branca, ó. Essa camada branca aqui, eu venho aqui nessa lâmpada, ativar ou desativar camada. Vou desativar a camada branca lá. Tá aqui, ó. Meus dois catetos estão aqui. Basta unir uma extremidade numa coordenada na outra aqui para formar a hipotenusa. Assim, ó. Então, tenho aqui. Ó, vou ativar novamente a camada branca, para vocês verem. Eu tenho o perfilzinho aqui, o triângulo, que já está formado aqui, quase pronto para extrusão. Já está quase pronto para extrusão um dos triângulos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou agora apagar, desativar essa, tá me atrapalhando essa parte branca aqui, ó. Estrutura de arame fica até melhor para a gente visualizar, ó. Tá mais ou menos assim. Se você colocar o modo de vista estrutura de arame, ó, você consegue ver que tem a barra quadrada com o perfil triangular já desenhado aqui. Só que eu vou apagar essa camada branca aqui que está me atrapalhando um pouco agora, depois eu ativo novamente. Beleza. Bom, para fazer a extrusão agora desse perfil, eu vou dar o comando unir no teclado. Não é união, pessoal, é unir. Unir. O AutoCAD já dá a ferramenta aqui para eu utilizar. Vou unir essas três linhas, vou convertê-la em uma única polilinha. Enter para confirmar. Já tenho aqui 3 objetos convertidos em uma polilinha. Quando eu clico, as 3 linhas são selecionadas simultaneamente. Segundo passo, comando região. Comando região.
Seleciono aqui que eu quero transformar isso numa região. Olha lá, ele já formou aqui. Já estou agora com a minha peça pronta para que seja feita a extrusão. Então, pessoal, vamos ver a medida da extrusão aqui agora. Aqui, vamos lá, vamos partir para a interpretação das medidas aqui. Pessoal, se eu tenho a medida da largura aqui com 15 ao todo, e eu tenho 5, a medida do meio 5, só pode ter sobrado 10. 10 que tem 5 para esse lado de cá e 5 do meio para lá, para dar os 15 totais aqui, né? Então eu tenho aqui, ao todo eu tenho 15, novamente, ao todo eu tenho 15, e eu tenho esse canalzinho aqui, ó, com a medida de 5, ou seja, esse outro aqui também tem 5, ó. Então eu vou fazer a extrusão com a medida de 5, tá bom? Então vou selecionar aqui o comando extrusão. Ele pergunta aqui para mim, selecione objetos para extrusão. Seleciono aquilo que eu quero que seja extrudado, Enter para confirmar, aí ele já está pedindo aqui para mim. Pessoal, é importante frisar, né, que nos exercícios anteriores nós fizemos a extrusão passante. Nós estávamos trabalhando na maioria das extrusões passantes. Hoje tem uma medida específica aqui. Não é passante, tá bom? Vai até a medida de 5. Então, deixa eu ligar novamente aqui a camada branca aqui, que agora, ó, vou fazer a extrusão, ó. Seleciono o comando extrusão, seleciono aquilo que eu quero que seja extrudado. Eu vou extrudar em direção ao bloco, em direção ao perfil. Então vai ser para trás no caso aqui, porque o perfil está desenhado nessa face. Deixa eu apagar a camada branca, desativar a camada branca. Vou fazer aqui, selecionar o comando extrusão novamente. Seleciono aquilo que eu quero que seja extrudado. Nessa direção, né, para dentro da peça. Eu vou quanto para dentro da peça? Eu vou a medida de 5 para dentro da peça. Ó, vou chamar uma estrutura de arame aqui para vocês entenderem, ó. Olha lá, eu tenho agora a barra quadrada, tenho um perfil criado. Agora, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa desse lado posterior aqui da parte traseira da peça. Eu vou fazer a mesma coisa, vou criar um perfil triangular e vou extrudar para dentro da peça. Então, deixa eu rotacionar aqui agora. Então, vou rotacionar aqui. Aqui. Vou selecionar a camada vermelha, aqui estou com a camada vermelha selecionada. Vou desenhar o mesmo triângulo agora. 10 de cima para baixo. E 35 de um lado para o outro. Ficou difícil a visualização? Chama uma estrutura de arame. Chama uma vista estrutura de arame. Está aqui, ó. Está aqui o meu triângulo. Tenho 2 perfis triangulares agora. Tenho 2 perfis triangulares, ó.
Vou unir aqui, formar a hipotenusa do triângulo agora. Beleza, aperta um ESC para sair do comando. Beleza, tenho dois triângulos. Agora, o que eu vou fazer? Vou chamar um modo de vista conceitual. Vou posicionar a peça de uma maneira que fique mais fácil para eu trabalhar. Aqui está legal para eu trabalhar. E vou chamar uma estrutura de... Vou apagar a camada... Vou desligar a camada branca. Desativo aqui na lâmpadazinha. Vou unir, muito importante, vou unir essas três linhas. Comando unir. Enter para confirmar. Seleciono as quatro linhas que eu quero, as três linhas que eu quero unir. Formou lá o triângulo, olha só. Agora comando região. Comando região. Estou passando novamente para fixar bem o conteúdo, tá legal? Enter. Confirmou. Maravilha. Foi criada a região. Minha peça está pronta para ser extrudada. Vamos lá. Comando extrusão. Seleciona o objeto para extrusão. Eu quero agora esse triângulo aqui. Enter para confirmar o objeto para extrusão. E ele pediu, especifique a altura da extrusão. Pediu aqui embaixo. Pessoal, se esse primeiro aqui foi feito com 5 de medida de extrusão, esse outro é 5 também. É 5 também. Simples assim. 5, 5, 5, eu tenho a medida do lado do quadrado que é 15. Vai dar o total de 15. 5, Enter. Agora eu vou, olha só, tenho aqui os dois perfis que eu quero que sejam subtraídos. Está tudo pronto já, pessoal, para ser subtraído agora. Vou ativar novamente a camada branca para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha lá, está acontecendo isso aqui na peça. Ó. Tenho uma barra quadrada, os dois triângulos dentro dela. E agora eu vou subtrair de dentro da barra os dois triângulos. Vou dar o comando subtrair. Para a gente formar isso aqui que a gente está querendo. Ó. Tá legal? A gente está querendo isso aqui. Vou subtrair agora aquilo que não é interessante. Vou escrever no teclado subtrair. Subtrair no teclado. Já aparece aqui o AutoCAD, já dá para eu selecionar. O que eu quero subtrair, pessoal? Quero subtrair esse grandão. Enter para confirmar. Quero subtrair esses dois triângulos aqui. Vou selecioná-los. Aí você tem que vir com bastante cuidado aqui, ó. Para conseguir selecionar, tem um ponto certo aqui. Tem um ponto certo aqui. Vou colocar a estrutura de arame, ó. Chamo uma estrutura de arame. Fica mais fácil. De novo, subtrair. Quero subtrair o grandão. Do grandão. Esse e esse. Enter para confirmar. Deixa eu ver se eu conseguir agora. Chamo uma vista conceitual. Tá feito, pessoal. Tá criado. Aí. Ficou certinho. Maravilha, pessoal. Ficou perfeito aqui o desenho do perfil, ó. Do jeito que nós queríamos aqui. Figura, ó. Barra quadrada, perfil triangular.
criado exatamente aquilo que foi proposto. Olha lá. Tá legal? Pessoal, repito, né? Sempre bom frisar isso. Refaçam o exercício, passem pausadamente por cada comando. Pode ser que haja um pouco de dificuldade, isso é normal. É difícil até você pegar a prática. Os exercícios, a exaustão da prática dos exercícios vão levar vocês a terem mais afinidade com a ferramenta. Vocês vão notar que daqui a pouco vocês vão estar fazendo isso com muita facilidade. Tá legal? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!